Olá, meu nome é Daniela Faria e hoje a gente vai falar sobre as crianças que estão com medo de tudo. Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema tão delicado, que são crianças com medo de todas as coisas. Medo de andar sozinho pelo apartamento, pela casa, medo de ir até o banheiro. Quando a gente vai ao banheiro, eles vêm atrás correndo, chorando. Medo de ficar sozinho brincando num ambiente dentro de casa. Medo de todos os jeitos. Normalmente esse medo acontece por volta dos seus 3, 4 anos, quando essa criança começa a ter realmente a noção do outro e do eu, quando ela começa a ter a noção do ficar sozinho. E esse medo ele costuma passar quando a criança também já tem a percepção de que pai e mãe sempre estão dentro do seu coração. Mas esse medo também tem aparecido com as crianças um pouquinho maiores, ou porque elas ainda estão nesse processo de percepção do quanto são uma pessoa e os outros são outras pessoas, do ficar só, ou também quando alguma coisa aconteceu, ou elas tiveram algum susto grande, ou elas viram uma notícia muito forte, ou algum pesadelo com alguma imagem forte, ou mesmo pela separação dos pais, e elas entraram num momento de insegurança, onde ficar sozinha representa um estado de fragilidade. Nesse estado de fragilidade, essa criança ela se sente extremamente insegura, e aí a única forma dela se tornar forte e segura novamente é estando perto do adulto, do pai ou da mãe. E é por isso que essa criança ela sempre está buscando esse adulto de referência. Então as crianças começam a pedir: mãe, vamos comigo até o quarto buscar tal coisa? Fica comigo para eu poder ir no banheiro? Vamos comigo até a cozinha buscar um copo de água? Fica comigo para eu brincar? E a hora que ela se vê só, ela entra em grande estado de choro, de aflição. Nosso caminho para resolver isso é, primeiro, a gente ficar muito tranquilo, sabendo que essa criança está nesse processo de se perceber de se perceber só, de se perceber inteira e dando conta dela mesma. E isso é muita coisa. Mas também a gente trazer para a criança a noção de que a gente sempre vai estar por perto. E existem algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo. E uma delas é a gente trabalhar com o barbante. Eu tenho feito isso aqui bastante no consultório, tem sido uma experiência muito rica. E as crianças que passaram por essa experiência têm demonstrado estar mais tranquilas depois de ter vivido a vivência do barbante, que eu chamei da vivência do cordão de ouro, que no caso o cordão de ouro é o barbante no primeiro momento, mas depois a criança já pode sentir essa conexão desse cordão de amor, desse cordão de ouro, sem o barbante. Então na sua casa, pegue um barbante e monte numa brincadeira que de um lado fica a mãe, o pai, a avó, essa pessoa de confiança. E essa criança ela vai desenrolando o barbante ao longo da casa e ela vai dando puxões e você vai puxando do outro lado. Esse barbante é bem comprido, então dá para ela ir do banheiro da mãe até a cozinha, dá para ela ir bem longe na casa, para que ela tenha a vivência de que mesmo quando ela está sem ver as pessoas, sem estar em contato visual com a pessoa, ela pode sentir a presença da pessoa nesse barbante, nesse cordão que se mantém conectado e mantendo a presença dessa pessoa amada pertinho. Depois você vai voltando devagarzinho, essa criança vai voltando enrolando esse barbante de novo. E aí a gente vai brincar com o barbante imaginário, com o cordão de amor imaginário. Então a criança sem o barbante, ela vai desenrolando, a gente dá um abraço bem forte. E essa criança vai desenrolando, indo para outro ambiente do apartamento, da casa. E depois ela volta de novo. Isso vai mostrando para as crianças que mesmo quando a gente está fora do ambiente visual ou quando a gente está um pouco mais distante, no amor a gente nunca se distancia. E aí a gente traz aquela ideia novamente de que quando a gente sai para trabalhar, as crianças vão dentro do nosso coração. Quando as crianças vão para a escola, os pais vão dentro do coração. E aí a criança ela vai tendo um pouquinho mais de tranquilidade para ocupar o seu próprio corpo e para viver esses momentos novos na vida dela, de aventura, de descoberta,
de estar com ela mesma, nesse lugar muitas vezes de silêncio, de distração, de brincadeira, do novo. Um outro jeito que eu gosto bastante também é a gente trabalhar com as pedrinhas. As crianças adoram. E a gente pega várias pedrinhas e pede que as crianças escolham primeiro a pedrinha que representam elas mesmas. Depois a gente pede que as crianças escolham uma pedrinha para ser a mãe e uma pedrinha para ser o pai. E a gente coloca essas pedrinhas dentro de um saquinho e mostra para a criança que esse saquinho pode sempre andar com ela. Então, a gente pode pôr dentro da mochila da escola, a gente pode pôr dentro da bolsa, a gente pode fazer também para nós adultos a nossa própria pedrinha, por nosso pai e a nossa mãe dentro da nossa bolsa. Eu ando com os meus dentro da minha bolsa. E essa criança, ela vai concretizando esse sentimento, essa sensação gostosa de estar sempre próxima daqueles que ela ama no amor. E esse é o grande desafio dessas crianças por volta dos seus 4, 5, 6 anos de idade. Quando ela já se percebe e ela entende que ela não está o tempo inteiro nessa conexão próxima, fisicamente próxima dos seus adultos de confiança, do seu pai e da sua mãe. E quando ela entra em qualquer momento de insegurança, ela precisa desse contato para se sentir segura novamente. Com esses exercícios e com a gente muito tranquilo, essa criança ela vai um passinho de cada vez, retomando o seu lugar, descobrindo o seu lugar e podendo ocupar a sua presença. É um jeito muito gostoso da gente ir lidando com esse medo dentro de casa. E uma outra maneira é, nesse primeiro momento, vá com essa criança, mas vá curtindo, mostrando que a nossa casa é a nossa casa, é o nosso lar, que todos os cantinhos são conhecidos por nós, que essa criança está segura ali, mas principalmente que a segurança está dentro do coração e não fora dele. Quanto mais a gente puder trazer para dentro da criança essa potência da segurança, por mais que a gente esteja ali do lado dela, mais rápido esse medo de tudo vai passar. E aí a gente pode ver as crianças crescendo, com medo no nível mais apropriado e avisando dos perigos reais, mas elas podendo estar mais livres para curtir a própria casa, para curtir a si mesma e os encontros com a gente sempre. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.